A base do governo no Congresso Nacional vem se movimentando para abrir uma CPI sobre a veiculação de propagandas eleitorais em emissoras de rádio. Repórter Vitor Hugo Salina. O senador Luiz Carlos Reis, do PP, iniciou na tarde desta quinta-feira a coleta de assinaturas, a instalação de uma CPI para apurar indícios de irregularidades na divulgação de inserções eleitorais durante o pleito de 2022. O parlamentar disse querer a adoção de providências cabíveis ao caso, alegando que a candidatura de Jair Bolsonaro foi prejudicada. Para protocolar o pedido no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Até a noite desta sexta-feira, 8 senadores assinaram o pedido. O senador Carlos Viana, do PL, foi um dos que assinaram o pedido do colega Luiz Carlos Reis. Viana falou com a Jovem Pan e criticou a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de determinar o arquivamento da investigação pedida pela campanha de Bolsonaro. As denúncias são graves. Nós precisamos saber, e é a função do tribunal, nos dizer se houve dolo, se houve má-fé por parte das emissoras, que são uma concessão pública, ou se isso pode ter sido um mapa errado, uma interpretação incorreta da lei. Se nós temos um candidato, independentemente do lado dele, que foi prejudicado nas transmissões, o que foi que aconteceu? O TSE é um tribunal que custa bilhões ao nosso país, são 10 bilhões de reais por ano que nós temos para manter um tribunal que cuida das eleições. Não vou aqui dizer se ruim ou se bom, porque é da natureza da Constituição e, naturalmente, nós não somos donos da verdade. Outro senador que foi na mesma linha foi Marcos Duval, do Podemos. Ele apresentou um pedido para a instauração de uma CPI para investigar o Tribunal Superior Eleitoral, também sobre a suposta disparidade na veiculação de propagandas eleitorais em emissoras de rádio. Marcos Duval também pediu para que se apure a exoneração do servidor do TSE, Alexandre Gomes Machado, que foi acusado de assédio eleitoral. Na Câmara, a base do governo também se movimenta para pedir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Até o momento, mais de 60 assinaturas das 171 necessárias já foram colhidas. O pedido é encabeçado pelo deputado Diego Garcia e apoiado por Carla Zambelli, Carlos Jordi e Paulo Martins. A deputada Carla Zambelli também falou com a Jovem Pan sobre o caso nesta quinta-feira. A parlamentar admitiu que a instauração da CPI só será analisada após a realização do segundo turno. Realmente, essa abertura da CPI só vai se dar, infelizmente, depois do resultado do dia 30, de qualquer maneira. Acredito sim que haja vontade política, até porque, independente daquele que foi prejudicado, é importante a gente discutir o porquê que não funcionou, né, essa distribuição das campanhas eleitorais. E seja de qual lado for, hoje a gente prejudicou o Bolsonaro, mas e amanhã? Pode ser prejudicado do outro lado também. Por isso é tão importante essa discussão. Bom, girando os nossos comentaristas, hoje conosco Roberto Mota, Diogo Schelp. Começando por você, Mota, claro, toda investigação, muitas vezes, apesar das contestações, investigações são necessárias, mas o Congresso deve ter tempo para abrir uma nova CPI, já que a atual legislatura termina no fim de janeiro, tem recesso, Copa do Mundo, né, Mota? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a nossa audiência. O Congresso não pode fugir de suas responsabilidades. Esse é um incidente, um evento que afeta a todos nós, ele precisa ser esclarecido em detalhes. O impacto desse incidente sobre o resultado das eleições, se acontecer um evento realmente dessa magnitude, o impacto é muito grande. E as eleições são um evento que vai decidir o futuro do país. Então, o país não pode ir para frente com uma sombra como essa lançada sobre o nosso futuro imediato. Então, cabe aos homens e mulheres de coragem do Congresso Nacional acender uma luz sobre esse tema. Diogo, mais um pedido de CPI, então, parlamentares, principalmente bolsonaristas, entendem que é preciso descobrir melhor o que houve nessa denúncia? Pois é, bom dia, Adriana, Tiago, Mota, e bom dia a todos que nos acompanham. Olha, da mesma forma como aconteceu com a polêmica em torno das pesquisas eleitorais,
para a qual os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Congresso também queriam abrir CPIs, investigar e tal. Esse é mais um caso em que se tenta, aparentemente, encontrar uma justificativa para o desempenho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno, as pesquisas foram usadas como bodes expiatórios pelo fato de ele ter chegado em segundo lugar. E agora, esse caso das inserções de rádio tem toda a pinta de ser também uma justificativa para uma eventual derrota do presidente, porque foi feita a denúncia apenas 5 dias das eleições, sendo que o prazo para fazer a denúncia de inserções que não teriam sido feitas era bem menor, já havia sido superado. Quer dizer, cabe aos partidos fazer essa avaliação, fazer essa fiscalização e anunciar ou denunciar num prazo mínimo, que não foi cumprido, né? Demorou-se muito, nesse caso, para fazer as denúncias. Fora isso, a metodologia foi questionada porque ela mede basicamente o que é transmitido pela internet e não necessariamente o conteúdo das rádios em si. As rádios já avisaram, inclusive, que tem as gravações comprovando que fizeram as inserções. E em pelo menos um caso, uma rádio disse que quem não colocou o conteúdo à disposição foi o PL. Então, é de se lamentar, inclusive, que haja alguns apoiadores do presidente defendendo até a adiação da votação de segundo turno por causa desse episódio.